Olá, vamos continuar aqui o procedimento da curatela, agora partindo da citação. O artigo 751 estabelece: o interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos, e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzido a termo as perguntas e respostas. Então, primeiro detalhe, né? Após a petição inicial ter sido elaborada, ter sido proposta a ação, os requisitos todos preenchidos, o juiz ele decidiu sobre a curatela provisória, se houver a necessidade, de ofício a requerimento, após manifestação no MP, nomeou o curador. Determina-se a citação do réu. O réu será citado para comparecer a uma entrevista, né? Para comparecer a uma entrevista. O juiz vai entrevistar aquela pessoa minuciosamente acerca dos fatos da vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos. Então, tudo isso para o quê? Para o juiz perceber se há uma incapacidade de fato, se houver uma incapacidade, para ele perceber quais são os atos da vida civil que são necessários da intervenção do curador, e também para o juiz compreender quem é a pessoa mais adequada para ser o curador. Tudo isso é muito importante para, nesse momento da entrevista, obter todas essas informações, ok? É importante aqui também a gente falar que nesse tipo de ação, a citação ela tem que ser uma citação feita por oficial de justiça e não por correios, conforme a regra do artigo 247 do CPC, que diz: a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto nas ações de Estado, observado exposto no artigo 695, parágrafo 3º, 2, quando citando for incapaz, né? Então, como se trata de uma ação de Estado, para se reconhecer ou não a incapacidade da pessoa, como possivelmente o citando é incapaz, a citação ela tem que ser mediante oficial de justiça pessoalmente. Uma situação interessante que pode acontecer é que há algumas incapacidades em que a citação na pessoa do incapaz em si se mostraria totalmente inócua, sem sentido. Por exemplo, imagine que na petição inicial já esteja narrado que o indivíduo está em coma profundo. Como é que o juiz vai determinar a citação do indivíduo para comparecer a uma entrevista? Não faz nenhum sentido, né? Da mesma forma, quando a pessoa ela é completamente desligada da realidade, a citação dela poderá não ser aperfeiçoada pessoalmente através dessa pessoa. E nessas situações, como é que a gente deve proceder? O artigo 245 do CPC, que trata lá das regras gerais sobre citações, traz o caminho adequado para realizar a citação pelo oficial nestes casos. Olha o que é que diz o artigo 245. Não se fará a citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-lo. Ou seja, se chega ao local e o indivíduo não tem nenhuma noção da realidade, não compreende absolutamente nada, não deve fazer essa citação. Da mesma forma, não tem como fazer a citação se o indivíduo está em coma, impossibilitado de receber a citação. Parágrafo 1º. O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Segundo, para examinar o citando, o juiz nomeará médico que apresentará laudo no prazo de 5 dias. Terceiro, dispensa-se a nomeação de que trata o parágrafo 2º se a pessoa da família apresentar a declaração do médico do citando que ateste a incapacidade deste. Só aplicando isso aqui especificamente à ação de curatela. Esse artigo 245 ele trata para as ações de uma forma geral. Então, sempre que em qualquer tipo de ação for realizar a citação de uma pessoa e se percebe que o citando ele está em situação de incapacidade, claro, a gente não está falando aqui da citação, por exemplo, de uma criança como réu de um processo, numa ação de negatória de paternidade, por exemplo. O pai propõe ação negatória de paternidade, é óbvio que, se for contra a criança, já sabe que ela é incapaz e já sabe que quem deve receber a citação é o seu ou sua representante legal, a sua mãe, a gente já sabe disso.
Mas imagina uma ação que é promovida contra uma pessoa maior, uma pessoa maior de idade, que a princípio deveria ser capaz. Só que chegando lá, o oficial descobre a incapacidade. E aí esse artigo 245 se aplica a essas situações. Porém, se aplica também a curatela naquilo que é pertinente. Inicialmente já diz, olha, não tem como fazer a citação de uma pessoa visivelmente incapaz, uma pessoa visivelmente que não tem como receber aquela citação. Então não é para o oficial de justiça realizar aquela citação. Os parágrafos 1º e 2º, na ação de curatela, eles acabam sendo desnecessários. Por quê? Porque na própria petição inicial da ação de curatela já vem o indicativo daquela situação. Então, se a própria a petição inicial da curatela já vem com as informações de incapacidade, então, dependendo do caso, o juiz já pode dispensar essa citação na pessoa do curatelando. Pode dispensar. Vai depender do nível de incapacidade daquilo que está sendo discutido. Por exemplo, se o autor já traz na petição inicial um laudo médico indicando que a pessoa está em coma, não tem como fazer a citação de uma pessoa em coma, não tem lógica. Mas se ele indica que existe uma certa deficiência mental daquela pessoa, mas aquela pessoa, de certa forma, talvez, de acordo com a interpretação do juiz, e lendo o laudo médico, aquela pessoa consiga ter alguma expressão de vontade. Então, o juiz pode determinar a citação daquela pessoa convocando-a para a entrevista. Então, vai depender do caso concreto, né? Via de regra, é visivelmente incapaz, é impossibilitado de recebê-la, o juiz não vai determinar a citação diretamente nessa pessoa, no curatelando. Jane, como é que se faz essa citação nesse caso? Parágrafo 4º. Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando quanto à sua escolha a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. Parágrafo 5º. A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. Olha que coisa interessante, e a gente tem que prestar atenção bastante nisso aqui. É a citação de uma pessoa que está em coma, ou de uma pessoa que tem uma deficiência mental que incapacita aquela pessoa totalmente para os atos da vida civil. O juiz já, de posse do laudo médico presente na petição inicial, ele determina a citação através de uma outra pessoa. Como assim, Jane? Ele nomeia uma outra pessoa que não seja o autor da ação, porque com isso haveria uma confusão de interesse. Então ele nomeia um outro parente daquela pessoa para ser o curador para fins processuais. Entendam a figura desse curador. Esse curador que o juiz nomeia para receber a citação. Então vamos lá. O juiz nomeia um outro parente para ser curador para fins processuais. Essa pessoa, ela será nomeada curadora pelo juiz para ser citada em nome do que está sofrendo a curatela e para fazer sua defesa, ou seja, para acompanhar os trâmites processuais. Não quer dizer que essa pessoa que foi nomeada no momento da citação pelo juiz para ser curadora para fins processuais do curatelando, não quer dizer que essa pessoa seja o curador provisório, ou seja, o curador para os atos da vida civil. Não significa isso, a gente tem que ter muito cuidado para não se confundir. Então vamos lá. Uma coisa promoveu a ação, o juiz deferiu uma liminar, onde na liminar ele nomeou um curador provisório, que pode ser o autor da ação. Esse curador provisório é a pessoa que vai representar o curatelando nos atos da vida como um todo, nos atos da vida civil para os quais ele ficou impedido. Então, aquele curador provisório é quem vai, por exemplo, resolver as formalidades burocráticas do curatelando na Previdência Social, na agência bancária. Ele quem vai ficar responsável pelo gerenciamento civil da vida daquela pessoa. Esse é o curador provisório, porque foi inicialmente em liminar, e no futuro ele poderá ser o curador definitivo. Ok, isso é uma coisa. Isso é o alvo da ação da curatela. A curatela que eu estou falando aí, que está prevista no parágrafo 4, é outra coisa. O curador especial é outra coisa. O que é isso? Na hora de determinar a citação do curatelando, se esse curatelando não tiver nenhuma condição de receber a citação,
obviamente, o juiz nomeia uma pessoa para receber essa citação e para, dentro do processo, fazer a defesa do curatelando, acompanhar o processo, ou seja, para representar dentro desse processo o curatelando. Óbvio que essa pessoa que o juiz vai nomear não pode ter sido autor da ação porque haveria um choque de interesse. Então, por exemplo, se quem promoveu a ação de curatela foi a mãe, o juiz nomeia para receber a citação e para fazer a defesa um irmão, por exemplo, só para dar um exemplo. Nomeia o irmão. Então, o irmão vai ser o curador processual desse indivíduo que está sofrendo a curatela. Curador processual, ou seja, ele vai receber a citação, ele vai acompanhar o andamento do processo, a regularidade do processo, vai fazer a resposta no momento adequado. São essas as funções desse curador processual. E a gente não pode confundir os institutos, ok? Prosseguindo. Após a entrevista, né? Conforme a gente já tinha visto anteriormente, aqui no artigo 200, no artigo 751, o interditante será citado para em dia designado comparecer perante o juiz que entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre os quais o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzido aos termos as perguntas e respostas. Então, conforme a gente já viu, é determinada essa audiência, essa entrevista, onde na entrevista o indivíduo ele vai ser minuciosamente entrevistado pelo juiz. De acordo com o Estatuto Deficiente, o juiz ele deve estar acompanhado de uma equipe multidisciplinar para realizar esse ato. O juiz ele pode utilizar de instrumentos tecnológicos, se houver necessidade, para poder realizar a entrevista daquela pessoa. Então, é um momento onde o juiz ele tem que perceber, né, as nuances do caso, onde ele tem que perceber o que é que o curatelando pode, o que é que ele tem discernimento para realizar, o que é que ele não tem discernimento para realizar, com quem são as pessoas que ele tem uma maior proximidade na família, ou quais são seus laços afetivos, se extrafamiliar também. Então, tudo isso é o que deve acontecer nesse momento da entrevista. Após a entrevista, o que acontece após a entrevista? Artigo 752. Dentro do prazo de 15 dias contados da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido. Então, após a realização da entrevista, inicia-se a contagem de um prazo de 15 dias. Nesse prazo de 15 dias, o interditando, curatelando, o alvo daquela interdição, ele poderá fazer impugnação ao pedido. É uma espécie de defesa, né, aqui chamada de impugnação, onde, se for o caso, onde ele vai demonstrar que não tem aquela incapacidade, ou demonstrar que a incapacidade dele é apenas para alguns atos, para outros não. Enfim, ele se manifesta dentro desse prazo de 15 dias. O interessante é que pode ser que, no caso concreto, aquele interditando, ele curatelando, ele não venha a apresentar essa sua impugnação. Só que a lei determina que essa impugnação é um ato imprescindível para o correto contraditório nesse processo. Ou seja, tem que ter. Se de repente o interditando ele deixa de apresentar a sua manifestação, a sua impugnação dentro desse prazo de 15 dias, olha o que é que diz a lei. Parágrafo 2º, né? O interditando poderá constituir advogado e, caso não faça, deverá ser nomeado curador especial. Ou seja, inicialmente, o interditando ele contrata o advogado e tem 15 dias após a entrevista para realizar essa impugnação, essa espécie de defesa. Caso ele não faça, o juiz nomeia um curador especial para fazer a defesa, que é a Defensoria Pública. Nesse caso, não havendo essa defesa, o juiz nomeia a Defensoria Pública como curador especial e a Defensoria Pública vai fazer uma espécie de defesa, nesse caso, aí, em favor do curatelando. A gente sabe que essa defesa
pela Defensoria Pública como função de curador especial pode ser uma defesa por negativa geral, o que acaba sendo uma defesa só pro forma, né? Só para manter a formalidade, que não vai ter uma eficiência muito grande aí em relação ao caso, mas assim exige a lei. O parágrafo 3º ainda diz o seguinte, ó, no caso, caso o interditando não constitua advogado, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente sucessível poderá intervir como assistente. Então, essa pessoa que está sofrendo a curatela, ela tem 15 dias após a audiência para apresentar a sua impugnação, a sua, entre aspas, defesa, claro, representada por advogado. Se não fizer, o juiz nomeia um curador especial para fazer essa defesa por negativa geral, que vai ser a própria Defensoria Pública. Da mesma forma, se ele não fizer essa defesa, abre-se a possibilidade para, como diz a lei, ó, cônjuge, companheiro ou qualquer parente sucessível intervir como assistente daquele processo, peticionar fazendo a defesa do curatelando, né? Pode peticionar fazendo a defesa do curatelando. Esse parágrafo 3º aí, ele recebe comentários da doutrina no seguinte sentido: olha, a lei está dizendo que somente se o curatelando não se defender no prazo de 15 dias, é que se abriria essa possibilidade para o cônjuge, companheiro ou demais parentes participar do processo como assistente processual, fazendo sua defesa. Só que essa defesa ela vai ser benéfica, essa participação é benéfica, então nada impede que essa manifestação do cônjuge, companheiro ou parente, claro, se não for o autor da ação, claro que não tem nenhum problema deles participarem como assistente, mesmo com esse curatelando fazendo a defesa no prazo. Então isso é uma ponderação que a doutrina faz em relação ao tema, ok? E o parágrafo 1º diz que o Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica nesses processos, né? Então, óbvio que depois da resposta, depois dessa impugnação, o Ministério Público ele vai ser intimado para se manifestar nos autos deste processo, ok? Uma coisa interessante é quando a ação é promovida pelo próprio Ministério Público. E se a ação foi promovida pelo próprio Ministério Público, o mesmo promotor de justiça que deu entrada vai ser intimado nesse momento para atuar como fiscal da ordem jurídica? A lógica é que não. A lógica é que nesse caso seja designado outro promotor de justiça para poder se manifestar como fiscal da ordem jurídica, até porque para não haver uma confusão de interesses, né? Não tem sentido o próprio promotor que deu entrada na ação funcionar futuramente após a entrevista, após a defesa, melhor dizendo, a impugnação, funcionar como fiscal da ordem jurídica. Se ele deu entrada na ação, ele pode ter uma visão comprometida ali em relação a essa função do fiscal da ordem jurídica. Então, o correto, adequado aí, é a nomeação de um novo promotor de justiça para funcionar como fiscal da ordem jurídica nesse caso, ok? Artigo 753 diz: decorrido o prazo previsto no artigo 752, o prazo para a impugnação, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil, ou seja, após o prazo para a resposta, para a impugnação, feita a impugnação, seja pelo próprio interditando, através de advogado, ou seja pelo curador especial, que é a Defensoria Pública, o juiz ele deve determinar a realização de perícia, né, avaliação pericial para atestar a capacidade daquele curatelando. Parágrafo 1º. A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar. O Estatuto Deficiente, alterando o Código Civil, estabelece que deve ser feito por uma equipe multidisciplinar. Ou seja, por exemplo, médico, psicólogo, assistente social, enfim, uma equipe de vários profissionais de áreas diferentes do conhecimento. Porém, isso se esbarra numa limitação orçamentária, né? Muitos desses processos podem correr em situação de gratuidade da justiça, e se correr em gratuidade da justiça, o Estado é que tem que custear esses exames, e isso, de certa forma, acaba esbarrando aí numa dificuldade de verbas do próprio Poder Judiciário. Por isso que boa doutrina vem dizendo que, apesar da lei estabelecer, do Estatuto Deficiente estabelecer que deve ser por equipe multidisciplinar,
nada impede que seja apenas por um perito, o perito médico, por exemplo, que vai ter condições de avaliar aquela incapacidade. Parágrafo 2º. O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque é a partir desse laudo pericial que o juiz ele vai fundamentar também o principal documento para fundamentar a sua sentença e lá fundamentar o que é que especificadamente pode ou não pode fazer o curatelando. Essa é uma das principais diferenças da ação de curatela da antiga ação de interdição. Na atual curatela, o juiz ele não pode, de forma genérica, estabelecer restrição para todos os atos da vida civil, não. Ele deve, de forma fundamentada, especificar quais os atos podem ser praticados e quais atos não podem ser praticados pelo curatelado. E isso ele se fundamenta principalmente através de um laudo como esse, através de uma boa entrevista. Então tudo isso serve como substrato para ele fazer uma correta decisão. Por isso a importância desse laudo ser bem detalhado, bem especificado. Apresentado o laudo, produzidas as demais provas e ouvidos os interessados, o juiz proferirá a sentença. Então, o juiz pode, na própria entrevista ou em momento posterior, ele pode escutar outras pessoas, né, os parentes próximos, as pessoas do convívio. Na própria entrevista ele pode fazer isso ou posteriormente. E, após toda essa produção de prova, o juiz proferirá a sentença. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente retoma com o estudo da sentença da curatela, vendo todas as suas nuances de forma bem detalhada, ok? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.